Então, vamos lá. Vamos falar sobre as leituras concluídas aqui no mês de março. O mês com Julinha na nossa casa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tem sido uma loucura, meus amigos, uma grande loucura, mas, né, eu acho que eu tô pra esse jogo mesmo na vida, e é isso, eu gosto disso, eu me sinto bem, mas tem sido uma loucura conseguir manter o clube, que já é meu e da KA, a minha área de membros, e as leituras extras de colegas e pessoas que eu admiro muito e quero sempre participar. Mas, como eu ainda não estou trabalhando, tá dando pra dar uma encaixada nas coisas aqui. Então, vamos falar sobre as leituras concluídas esse mês. Eu concluí, finalmente, Divina Comédia completo. Vai ter um vídeo, obviamente, em algum momento, que eu vou falar sobre a minha experiência lendo a Divina Comédia. Assim como eu estou programando um livro da minha experiência com Ilíada e histórias paralelas, pra você pegar da Ilíada. Enfim, eu queria ler um livrinho chamado Biblioteca do Polodoro antes. Então, aguarde um pouquinho mais, em breve vai ter. Mas eu já tinha concluído nos meses anteriores o Inferno e o Purgatório, eu já tinha falado com vocês. E esse mês eu concluí o Paraíso. E aqui a gente vai ver essa ascensão, né? Essa transhumanização de Dante. E ele ratificando a sua missão de contar sobre tudo isso que ele viveu. Ele entrando em contato com esse estado pleno, esse local pleno, esse local cheio de luz. O Paraíso, gente, ele é muito de luz. Ele tem muita luz. Esse estado de beatitude, porque tem muito disso, essa beleza extrema. E a forma como Dante faz isso, em forma de poema, trazendo fatos históricos, com o seu jeitinho parcial em avaliar as coisas, em botar quem ele quer, obviamente a obra dele, no paraíso, quem ele quis, botou lá no inferno, no purgatório, enfim, tudo isso é demais. Aqui a gente vai ver Dante completando seu estudo de teologia, porque ele já sabia muito da filosofia, mas a verdadeira ciência aqui dentro da obra, que é a teologia, ele teve que passar pelo inferno, purgatório, e ali no paraíso ele vai aprendendo. A gente vai tendo vários questionamentos sobre como é que foi, por que que houve o pecado da queda, quanto tempo Adão e Eva ficaram no paraíso, por que que pessoas que fizeram votos e foram obrigadas a quebrar votos, se elas podem compensar essa falta com alguma outra coisa, como funciona essa questão da ressurreição desses corpos. Então, a gente vai passear aqui com vários questionamentos teológicos mesmo. Então, é um livro que o pessoal, por vezes, fala que não é tão legal assim, o pessoal não curte tanto, porque é teologia pura. Eu tô amando. Eu estou em releitura já dele, porque eu fiz a primeira leitura e eu estou fazendo releitura dentro do nosso clube. E eu tô amando, tô adorando passear por isso e compreender, ter mais essa visão numa perspectiva de Dante. Lembra que a gente não pode considerar aqui uma visão dogmática, pura, correta, nada disso, mas eu tô adorando. A gente vai encontrar São Tomás de Aquino, a gente vai encontrar São Pedro sabatinando Dante, sabatinando. A gente vai ter a visão de Maria, a visão de Jesus, a visão da Trindade. A ideia que Dante fez para representar a Trindade aqui, eu achei perfeito, que coisa brilhante. Sabe, ficou até didático, porque entender a Trindade é uma das coisas mais difíceis dentro dos dogmas cristãos, né? Então, isso aqui, obra-prima. Depois eu vou fazer um vídeo contando a minha experiência com essa leitura. E eu terminei o tomo 1 de Decamerão, que é uma leitura extra, também no nosso clube, o mesmo clube que a gente tá lendo a comédia. Eu terminei o tomo 1. Nesse tomo a gente tem as 5 primeiras jornadas. Para quem não sabe, aqui a gente está lidando no momento em que está acontecendo uma peste e ali 7 jovens, eles se reúnem
para 7 mulheres, 7 homens, eles que não se conheciam antes, eles se reúnem, estão ali fugindo daquela peste, vão para o local mais isolado e começam a contar histórias para passar esse tempo. E as histórias vão abordar traições, inteligência, benevolência, violência. Cada um desses jovens, são 7 jovens não, gente, são 10. Perdão, eu falei que eram 7 mulheres e 7 homens, não, 7 mulheres e 3 homens, então são 10. Então cada um fica responsável para ser um tema de uma jornada. Então a gente vai ter aqui 10 jornadas que representariam mais ou menos 10 dias. E cada jornada tem 10 histórias. Então é tudo, esse 10, né, o Decameron, é tudo 10, 10, 10, 10, 10. Esse é o número chave aqui. Enquanto que na Montanha Mágica o número mágico é o 7, na Divina Comédia o número mágico é o 3, aqui em Decameron é o 10. Quando eu terminar o segundo tomo, talvez eu faça um resumo mais expandido, falando das histórias que eu mais gostei, entre mais em detalhes para vocês sobre essa leitura. Eu estou sendo um pouco rápida na conclusão desses livros, porque é para ser um vídeo curto mesmo, é para ser um resumo com as minhas impressões pessoais. E tem uma aqui que eu vou demorar um pouquinho mais. Tem uma aqui que eu vou demorar um pouquinho mais, então vamos seguindo aqui. Um outro livro... perdão, vou voltar para esse, faz mais sentido. Para completar a leitura da Divina Comédia, complementar a leitura da Divina Comédia, eu li também essa biografia do Dante, do Alessandro Barbero. Essa é uma das biografias mais recomendadas atualmente. Aqui a gente vai pegar tanto a parte da vida de Dante, quem foram seus pais, seus irmãos, quando que nasceu, quais atividades eles praticavam, como foi que ele entrou no jogo político, como foi seu exílio, quais cidades e quais locais ele provavelmente visitou, quais eram seus amigos, seus inimigos, quais pessoas estavam relacionadas. Então, a gente vai encontrar tudo isso aqui, mas a gente vai encontrar, e obviamente teria que encontrar, muito sobre as suas próprias obras, né? O Convívio, a Divina Comédia, porque Dante deixou muitas pistas de sua biografia dentro de suas obras. Então a gente acaba aqui também relacionando e interpretando algumas questões que aparecem na Divina Comédia. Tem muita coisa aqui que explica fatos históricos, personagens que a gente, lendo assim Divina Comédia, a gente não conheceria, não saberia quem é, e aqui fica explicado isso, né? E aí, obviamente, faz todo sentido, porque é uma pessoa que viveu há muitos anos. Então, você só consegue pegar as informações por documentos, por coisas que ficaram registradas, pelo próprio Boccaccio, né, que escreveu Decameron, que escreveu a vida de Dante, mas ele mesmo tinha informações ali errôneas, né, informações erradas, e que a gente tem correção nos biógrafos e dantistas posteriores. Então a gente vai encontrando toda essa bagagem de Dante aqui. E ele era um cara sisudo, ele era mal-humorado, ele tinha política muito forte, ele era um polímata também, e muito teimoso. Mas sofreu muito no exílio, foi um cara que sofreu muito no exílio mesmo. E a gente vê aqui a questão de Beatriz e tal. Eu tenho outros materiais de apoio da Divina Comédia que eu não acho que eu vou conseguir acabar de ler todos antes de acabar a leitura lá no clube, mas que eu vou dar seguimento porque tá sendo incrível fazer essa imersão e compreender de uma forma tão ampla a Divina Comédia. Eu já recomendei aqui e volto a recomendar para vocês a aula do professor Hernani, da Universidade Federal do Paraná, do curso de Letras com Italiano. Ele tem todos os cantos do Inferno, Purgatório, Paraíso explicados com mais de 1h30 cada um, explicados por detalhes, e ainda tem uma leitura em italiano vulgar, no original, sabe? Então, assim, é muito bom. Não deixo de recomendar, jamais deixarei de recomendar o professor Hernani, e ele é um fofo também. E na minha área de membros, a gente está lendo a Montanha Mágica. Vai ser uma escalada longa, eu não vou trazer esse livro tão cedo aqui como concluído, mas pra gente se ambientar, eu tinha sugerido o pessoal para ler A Morte de Veneza, e eu li A Morte de Veneza e depois eu li Tonio Kröger. A Morte de Veneza eu fiz uma resenha aqui para vocês, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Nessa resenha eu falei sobre esse artista e a busca da beleza. E também o artista que tenta conter seus próprios instintos, né, que tenta segurar. E esse artista, quando tudo isso é liberado e vai em busca da beleza.
uma busca que o Thomas Mann aqui ele vai representar como uma obsessão de um artista pela beleza de um menino. E tem várias formas a gente interpretar isso, mas obviamente que existe esse querer mais sexualizado. Você sente isso até pelas representações mitológicas que ele coloca aqui de Vênus, de Eros. Então não é só um amor fati, né, de Santo Agostinho. É um amor Eros, né, que ele representa aqui, que ele cita como referências mitológicas aqui. E a gente vê também essa questão que o Thomas Mann sempre traz em suas obras, do ambiente ali decadente pré-Primeira Guerra, né? Ele escreveu sem nem saber que a Primeira Guerra ia acontecer, mas a sensação que tá ali. E também a questão da doença e da morte. O Mann, ele gosta muito de discutir sobre isso, né? Ele sempre traz isso em suas obras. Todas que eu li até hoje, você encontra a doença e a morte como algo muito forte mesmo. Então, A Morte em Veneza, ó, vejo uma resenha aqui embaixo, que eu fiz uma resenha bem detalhada, com material de referência, com outras coisas, enfim. E foi uma resenha que eu fiz pro pessoal do clube, do área de membros, mas que eu abri para todo mundo. E a outra novela, o Tonio Kroger, a gente também vai lidar com essa questão do artista, né? E isso vai fazer sentido todinho com o que eu vou discutir aqui logo mais. Ele fala sobre essa excentricidade do artista, sobre o artista não se encaixar, mas ao mesmo tempo a gente tá falando do Tonio Kroger, que é um homem burguês, né? Que ele vem de uma tradição em uma família burguesa, e ele tem dificuldade em manejar, né, essa questão que ele bota como opostos de ser um artista burguês ou um burguês artista, sabe? E também aqui ele traz muito essa questão de ser o outro, o estrangeiro, porque o Mann tem essa questão autobiográfica dele ser filho de uma mãe brasileira, e ele não ter os traços tão assim como um alemão teria, dele ter algo de latinidade. Ele coloca essa identidade como algo muito forte nele. Por conta de sua mãe, ele se coloca sempre como estranho no ninho, ali num local em que existe uma identidade fenotípica muito forte, que seria ali na Alemanha, né? Então, ele sempre trabalha muito essa questão do se sentir estranho. E aqui a gente vê também o Tonio Kroger se sentindo estranho na escola, dele se apaixonando por uma menina que é o estereótipo do alemão, dele se apaixonando por um menino que é o estereótipo de alemão. E esse apaixonar fica dúbio se é uma admiração ou uma paixão mesmo. Que essa paixão homossexual é um tema que Mann trabalha. E tem uma questão autobiográfica também aí, né? E aí, essa questão desse artista, do artista excêntrico, de ser diferente, do artista não se encaixar, do artista não ter amarras, de ter a liberdade, da arte por si só bastar, da arte ser apolítica, que era uma questão que o Mann estava trazendo ali muito. Vimos aqui para a decepção do mês. Calma. O perigo de estar lúcida. Eu vou tentar ter muita calma para explicar porque eu não gostei desse livro. Porque eu sei que esse livro tem pessoas que gostaram muito, se identificaram, e tudo bem. E tudo bem. Eu acabei fazendo uma leitura diferente do que essas pessoas fizeram. Porque esse livro, ele vai trazer... A Rosa Monteiro, ela se propõe aqui a trazer a questão de que o artista, principalmente o escritor, ele... Além dessa questão de excentricidade, tem uma questão relacionada à saúde mental. Uma questão relacionada à loucura e ao autoextermínio, para não falar outra palavra aqui. Então, ele traz isso como se essa mente que produz arte, essa mente criativa, fosse uma mente altamente suscetível a esse tipo de transtorno psicológico ou até psiquiátrico. Tá? Ela traz como isso, e é uma premissa que a gente muito ouve falar, mas acho que pouca gente pensa e a gente tenta colocar dentro da realidade disso, né? E ela acaba se identificando e mostrando como uma experiência pessoal, e de forma que eu estou para negar a experiência pessoal dela, ela é válida e é dela, e faz todo sentido para ela pensar como ela pensou. Como a experiência pessoal, ela traz essa experiência pessoal dela como artista, como escritora, e trazendo, né,
fazendo seu questionamento de sua lucidez, de lucidez de outros artistas, de outros escritores, melhor dizendo, ao longo do seu livro, e tenta trazer dados para reafirmar isso, ratificar isso. Então, muita gente pega esse livro, e a gente está vivendo um momento em que estamos tendo mais liberdade, que bom, de falar sobre saúde mental. A gente está entendendo melhor como que as pessoas consideradas normais, de normais não tem nada, como questionando o que é realmente ser normal, porque todos têm um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de angústia, né? Enfim, não estou falando das pessoas que isso se transforma em um transtorno e que atrapalha a vida, né? Eu estou falando de como todos nós temos nuances. E a gente e por isso hoje em dia ser mais falado, mais aberto, menos estigmatizado, não que não seja, mas menos estigmatizado, a gente está tendo mais liberdade de até se conhecer melhor. E a partir do momento em que uma escritora renomada fala sobre seus problemas psicológicos e traz isso abertamente, traz isso de uma forma positiva, como, olha, isso me levou à criatividade, isso me levou a escrever, é muito comum haver uma identificação. E as pessoas, que são inúmeras, que passam por essas mesmas coisas, vê aquilo uma identificação positiva, se identificarem e daí tem um olhar positivo em cima da obra. Porém, a gente tem que ter um olhar, a gente pode ter um olhar positivo disso para identificação pessoal, isso é completamente válido, mas é preciso também ter um olhar crítico. E aí, quando eu peguei esse livro, a primeira coisa que aconteceu foi que não me identifiquei, tá? Não me identifiquei. Ok. Daí, a partir do momento que eu não me identifiquei, eu pude ter vou usar uma palavra aqui, chamada lucidez. A lucidez de enxergar outras coisas. Mas não entendo de lucidez de que eu estou certa. É apenas que eu consegui ver com mais luz algumas coisas. Ela faz afirmações aqui muito categóricas. E que pra mim soou com um tom muito especulativo. E a partir do momento que ela fez essas afirmações categóricas e que ela foi tentar se embasar na ciência para falar isso, eu fui atrás da ciência. No momento que eu fui atrás da ciência, eu fiquei, não, Rosa Monteiro. Esse é um livro especulativo, esse livro poderia ser como ensaio, de forma nenhuma. Os estudos que você diz trazer, as coisas, validam uma questão que a própria lógica já exclui. Deixa eu explicar melhor. Eu falei que essa parte ia demorar. Primeiro que a Rosa Monteiro, ela não se entregou a fazer uma pesquisa, ela não foi parou para pesquisar e tal, não. Se ela fez isso, ela não fez direito. Todo respeito. Tô sendo aquela agressiva passiva, né? Passiva-agressiva. Mas é realidade. Porque primeiro que ela usa citação de citação. Ela pega um livro, que talvez aquele livro lá tivesse as referências dos trabalhos que cita e tal, e cita o livro como referência. Primeiro que isso é a coisa que a gente na faculdade já zeraria um trabalho. Então ela ela não é só jornalista, gente, eu fui olhar o currículo dela. Ela trabalha como professora de universidade também. É uma coisa que não se deve fazer. Então me faz acreditar que ela selecionou aquilo ali porque ia validar seu pensamento, aquele viés de seleção. Como vai validar o pensamento dela? Ok, ela não foi muito atrás de informação, não quis ir adiante e se bastou em dizer que citou o livro. Os poucos estudos que ela cita aqui, os poucos que você consegue identificar de onde veio, um deles, e ela afirma isso, tá, gente? Eu peguei do livro tal, e alguém revisou essa parte pra mim, ela cita um médico, um neurologista e um psiquiatra, eu acho que revisaram, e eu fiquei assim, chocada, tá? Mas ela cita um dos poucos estudos que você consegue achar referência, porque ela falou o nome da universidade, o ano, e aí eu fui atrás, meio stalker, assim, tipo, mó espiã, FBI de computador, achei o bendito estudo, que é um estudo que vai relacionar algumas alterações genéticas específicas com a criatividade. E aí, ela fala desse estudo, ela fala assim, viu que as pessoas que tinham mais alteração XXXX eram mais criativas. E viram também que essas pessoas tinham mais propensão a autoextermínio e ter problemas de memória e outros problemas mentais. Aí ela relacionou a criatividade com isso. Aí vamos lá, eu fui atrás do estudo, né?
Eu falei, gente, estudo não fala nada disso, estudo não fala nada disso. O primeiro que eu estudo, eu mandei pro pessoal, que a gente tava lendo leitura coletiva da Mônica, se justiça tá isso, tava lendo leitura coletiva da Mônica, e eu mandei o estudo pro pessoal. E eu falei assim, não, peraí. Primeiro que o estudo fala o seguinte, o estudo, pessoas que se achavam, então era assim, era autorreferido, se achavam criativas. Mas, eu me acho criativa. Tá bom. Você se acha criativa? Não, não me acho. Pessoas que se achavam criativas. Então, aí a gente vem um fator confundidor que não é necessariamente uma pessoa criativa. A pessoa que gosta de aparecer também. Não no sentido negativo. Mas a pessoa que gosta de participar das coisas e tal. Podem ter dito que sim ali pra estar e não necessariamente são criativas. Fizeram até um teste de criatividade lá, né? Pra validar. Mas teste de criatividade, quem conhece esses testes, sabe que eles são altamente falhos. E direcionáveis, sabe? Você responde o que você quer. E não é um teste que nem de sangue, que você pega um dado, é muito subjetivo e não tem jeito, vai cair na subjetividade, não tem jeito. Beleza, as pessoas se autorreferiram isso, que elas eram criativas. E aí ele analisou esse grupo específico que se autorrefere como criativo. E aí nesse grupo, eles viram que eles tinham uma alteração específica no gênero XXX. Ponto. É isso que o estudo fala. Daí existe um outro estudo que pegaram pessoas com problemas psiquiátricos mais diversos e que tinham alterações de memória, que tinham tendências suicidas e que tinham essas questões específicas e avaliaram e viram que essas pessoas tinham alteração desse mesmo gene. Isso não relaciona uma coisa com a outra, porque nem a primeira parte de ser criativa eu posso afirmar que é desse gene e nem dessa segunda, o fato de eu ter encontrado é uma questão de causa e efeito. Não, é uma relação que não necessariamente é uma causa e efeito, tá? Até porque... O que fizeram? Fizeram esse estudo na população geral, não especificaram um grupo. Um outro estudo, não especificaram um grupo. E aí, avaliaram e viram que as pessoas que tinham as mesmas alterações, no grupo geral, quando a gente bota população maior, não especificado, seja criativa ou tenha problemas de saúde mental, uma população considerada diversa, não conseguiram correlacionar com nada. Então, na própria conclusão do estudo, desse primeiro estudo que ela cita, ele fala desse problema que o estudo tem e cita os outros e fala que não, né, é uma associação, mas que outros estudos viram outras coisas. Aí ela misturou, ela pegou 2 estudos, misturou, tipo, não sabe trabalhar com estudo. Rosa Monteiro sabe escrever, Rosa Monteiro é excelente como entrevistadora. Mas como pesquisadora científica, realmente ela precisava de um apoio. E as pessoas que deram apoio para ela falharam, porque tá ruim. E o resto foi citação de citação. A partir desse momento, e foi na página 72, praticamente no início do livro, e que eu peguei esse estudo e que eu vi isso, meu olhar sobre o livro virou um olhar inquisidor, em que tudo eu comecei a questionar desse livro. E aí, não rola. Eu vi a resenha da Gabi, que é uma resenha que ela consegue, inclusive, identificar defeitos. É uma resenha muito boa sobre esse livro. E ela fala assim, eu não sei que gênero esse livro pode estar. E eu respondi no comentário, gênero especulativo, porque esse livro é puro suco de especulação. Especulação total. É interessante o fato de citar outros autores, outros escritores. É interessante porque a gente vai aumentando aquela tal pirâmide literária, nananã. Isso é muito legal, mas inclusive a forma como ela aborda alguns desses autores, eu achei desrespeitosa. E eu vou explicar melhor por quê. É um ponto que eu vou voltar já já. Mas ela chega, quando a gente pensa assim, vamos lá, gente, vamos usar a lógica. Eu comecei falando que primeiro batendo na lógica e na lógica já não funcionava. Ela tenta trazer aqui o seguinte, que os artistas, os escritores, passaram por momentos de rupturas muito importantes em suas vidas. Seja na infância, for traumas, né? E ela tenta trazer que isso pode ter levado essas pessoas a se tornarem mais criativas, escritores, e pôr pra fora. Até porque escrever é uma forma da gente trabalhar esses antigos traumas, né? E eu não duvido, que é uma coisa que a Mônica muito abordou, que o que ela tinha crise de pânico, que as crises de pânico dela tenham cessado a partir do momento que ela começou a escrever. Isso é uma forma da gente trabalhar isso, né? Mas quando a gente vai sai da bolha, ela tá falando de uma bolha que ela vive, Quando a gente sai da bolha e vai para o mundo, quantas pessoas nesse mundo, nesse mundão de meu Deus que a gente conhece, já não passaram por traumas, por cisões, por momentos de disruptura,
E quantas dessas pessoas viraram artistas e são pessoas criativas? Sejam realistas. Quantas pessoas você conhece? É muito além disso. É preciso de estímulo. É preciso outros gênios que a gente não conhece. É preciso um ambiente que propicia isso. Então, tem muita coisa por trás. E quantos artistas que você conhece, bons escritores, também não tem grandes problemas, pelo menos conhecidos por nós, né? Que a gente saiba das suas biografias. Grandes coisas assim, grandes... Sabe? É tão comum a gente passar. E hoje em dia a gente consegue abrir mais esses olhos e ver isso. Que todos nós passamos por traumas, por momentos difíceis. É tão comum isso. Tão comum. Isso foi uma coisa que a Gabi falou. E eu falei, é isso, ainda bem que você enxergou. Isso, perfeita. Muito bem, era pra ter enxergado isso. Gente, é só questão de lógica. Aí vamos às pessoas com problemas mentais psiquiátricos, assim, problemas psiquiátricos. Quantas pessoas com problemas psiquiátricos viraram artistas? A grande maioria dessas pessoas viraram disfuncionais. Então, querer fazer essa correlação é você se olhar dentro de uma bolha e não enxergar o que está fora. Então, ela traz esses dados para ratificar uma coisa que vai trazer um quentinho no coração dela. E eu entendo, a gente faz isso, né? A gente quer validar nossos sentimentos de uma forma positiva, uma forma de sublimação, isso, né? Ver o lado bom das coisas. Mas esse ver o lado bom, dizendo que, olha, isso me trouxe a criatividade e tal, pra mim até, inclusive, uma forma de glamorizar isso de uma forma ruim. Não, gente. A maioria das pessoas com problemas psiquiátricos ou psicológicos, elas não vão virar grandes gênios. É preciso trabalhar, procurar ajuda e ir atrás, porque a maioria desses traumas, essas coisas, podem gerar adultos disfuncionais ou adultos que vão viver com dores eternas e que não vão virar gênios, artistas e escritores, tá? Eu sei que ela não afirma isso de forma categórica, mas ela induz o livro todo a você acreditar que isso é assim. Ela não fala hora nenhuma, é isso, mas entenda que quem vai ler o livro vai sendo induzido a formar esse pensamento na sua cabeça. E ainda por cima fala, baseados em dados científicos, que eu já provei pra vocês que não tem. Então, não. E aí a gente vai pra questão dos artistas aqui, né? Dos escritores. Ela faz uma coisa com o Yukio Mishima que passa assim, leve, despercebido. E quem não conhece um pouco da biografia dele, eu conheço pouquíssimo. Mas assim, o mínimo, bota no Wikipedia um pouco da biografia dele, vai ver como isso é um tema importante. Ela categoriza realmente ele como um homossexual. Ai, Jamile, qual é o problema? Não tem nenhum problema em ser homossexual. Porém, a família e ele, inclusive, já processaram pessoas por essas afirmações. É um tema que a gente discute o tempo todo. E quando a gente vai discutir, a gente fala, mas olha, nunca ficou categoria. Já ganharam processos em relação a isso, porque um cara dizia que era amante dele, depois que ele morreu, resolveu aparecer, e a gente nunca soube no fim se era verdade. O fato é que a justiça condenou esse cara, né? Então, isso é uma questão importante para a família e para a memória da família. E por mais que eu ache relevante, que bobagem, né? Que bobagem. Mas para aquela família ali é importante. Ninguém é obrigado a sair do armário. A gente não pode obrigar ninguém a sair do armário. Ninguém. As pessoas têm que sair por livre e espontânea vontade de que a sociedade quebre cada vez mais esses preconceitos e essa rejeição, para que as pessoas se sintam à vontade para tal, se assim fosse o desejo delas, né? Mas, enfim, ela cita isso e não faz nenhuma consideração, ou porém, olha, tal, não, categoriza isso. Isso me deu um alerta. Aí depois teve uma parte do Camille que eu fiquei tão angustiada quando ela fez isso, porque eu falei, cara, se eu fosse alguém da família, eu ia processar essa mulher agora, se eu fosse alguém da família do Camille. Porque, o que acontece? O Camille, ele tem, em um dos livros dele, chamado O Mito de Sísifo, um dos primeiros parágrafos, assim, ele vai trazer que a questão mais importante filosófica do mundo é a questão sobre o suicídio. E ele vai trabalhar muito em suas obras a questão, quando relaciona essas pessoas que cometem o autoextermínio, eu tô falando essa palavra toda hora, você corta daqui, mas enfim, cometem o autoextermínio, são pessoas sempre que têm um estereótipo meio negativo nas obras dele. Então, não é uma apologia, tá? E ele fala sobre que o mundo é
a gente vive num mundo em que o absurdo está a todo momento. E o absurdo é essa loucura da vida, os traumas, as angústias, as cisões, tá aí a todo momento. E é preciso, meu filho tá acordando, é preciso ter a responsabilidade de saber viver e enfrentar esse mundo. É preciso isso, sem paliativos, porque ele fala, inclusive, sem religião. Então ele fala, ó, o mundo é essa banana que vocês estão vendo aí, é isso, aguentem, aceitem. A gente precisa aceitar e ter autorresponsabilidade de viver nesse mundo assim, responsável pelo outro também, em viver nesse mundo assim. É isso e acabou. É meio isso, ele tem uma visão meio, uma visão ateia e uma visão meio pragmática dessas coisas assim. Eu tô sendo bem superficial, porque vai muito além disso. E um conhecimento, assim, pequenininho sobre a filosofia do Camus, tá, gente? E aí, ela cita vários autores, escritores que se mataram. Cita vários, Virginia Woolf e tal, Sylvia Plath. O capítulo do Sylvia Plath é um capítulo bem grande e foi um dos melhores capítulos, inclusive. Eu não conheço a biografia dela, então até agora fiquei na dúvida. Será que eu tô lendo certo? Não sei... tal, porque eu fiquei depois já duvidando de tudo. Ela fala assim, que infelizmente o Camus, que abordava essa questão do suicídio, blá, 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 acabou morrendo no acidente do carro. Mas eu não sei se a palavra é exatamente essa, tá? Mas eu não duvidaria que ele, se ele tivesse vivido mais, ele tivesse cometido também. Oi? Oi? E aí, dentro disso, meu olhar para a abordagem que ela traz aqui sobre esse tema virou uma abordagem de tá glamorizando o suicídio. Porque ela até tenta assim, não, porque olha, vejo do outro lado. Ela parece querer ser respeitosa, mas a forma como ela trabalha isso eu achei uma forma irresponsável e que leva a glamorização, irresponsável com a memória desses autores. Irresponsável, inclusive, sobre a interpretação dela final do meu livro favorito da vida, Don Quixote. Aqui eu já tô entrando no lado pessoal, não é mais um lado crítico, né? Porque ela traz, quem não leu o Don Quixote saiba que tem um spoiler aqui, mas é na interpretação dela, que é livre, que é dela. Mas, mais uma vez, ela querendo validar as teorias que ela trouxe, né? Então, para validar isso, ela pega qualquer informação, qualquer dado solto e qualquer coisa que possa ratificar isso e solta. A sensação que eu fiquei no final foi essa. Então, assim, gente, não funcionou de forma nenhuma pra mim. Não houve uma identificação. Isso me fez ter um olhar mais crítico sobre a obra. E aí eu comecei a achar as falhas dessa obra. Aí eu comecei a achar questões muito problemáticas com essa obra. É um livro que gera, sim, muito debate e discussão. E foi muito rico eu ter lido, porque ele me aguçou o senso crítico, sabe? Me fez assim, você não tá tão ruim assim em ler não ficção. É um livro total ensaístico e que ela poderia abordar tudo isso que ela abordou de uma forma assim, essa teoria é interessante. Infelizmente não podemos validá-la. Mas seria interessante pensar assim, uma forma mais ensaística, porque por mais que tenha esse tom, aqui, ela conseguiu, pela escrita, nos levar a acreditar que isso é válido, que as informações são válidas e que talvez seja assim mesmo. E não é. Viés de seleção, viés de informação, viés de afirmação. Não, esse livro não é bom. Sinto muito, esse livro não é bom. Faltou muito zelo aqui, faltou alguém gabaritado, olhar os dados, faltou cuidado com memória alheia nesse livro. Então não funcionou, sorry. É isso. Acabou as leituras concluídas esse mês. Mês que vem eu acho que vamos ter algumas leituras, hein? Porque o tempo que eu tenho sobrando aqui, gente, que não é muito, mas o tempo que eu tenho, eu tô me dedicando à leitura, a poder fazer tudo isso, porque eu sei que quando eu voltar a trabalhar, vai ser difícil. Então eu tô aproveitando o máximo que eu posso das leituras, de tudo, enfim. Bloquinho finalizado do mês. Até o próximo vídeo.